Olá pessoal, muito bom dia a todos, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez André Luiz e daremos continuidade ao tema proposto no vídeo anterior. Quem não assistiu pode verificar aqui na descrição, na playlist. E vamos lá, hoje dia 9 de julho de 2020, gostaria de aproveitar o ensejo e parabenizar a minha esposa, que faz aniversário na presente data. Feita agora essa introdução, vamos adentrar aí a questão referente à economia. A economia é um assunto que desperta muito atenção, pois está diretamente ligada à nossa vida particular, à nossa vida privada. O governo fala em política econômica, a sociedade civil fala das contratações de um determinado setor. São vários aspectos que dizem respeito ao emprego, à inflação, ao PIB e a tantos outros fatores relevantes no cenário econômico. Diz respeito até mesmo a questões do indivíduo, orçamento familiar, emprego, desemprego, são contingências que afetam a vida de todos. Pois muito bem, de forma aberta, um conceito que se pode fazer quanto ao vocábulo economia está ligado à administração dos bens, que são, por sua própria natureza ontológica, escassos. Os bens aptos à satisfação das necessidades humanas são escassos. Portanto, a economia lida com a questão, afeta a administração dos bens e a escassez, que é um problema que se verifica no mundo desde os primórdios. Não havia reserva de recursos próprios para a utilização, para o consumo, para todos. Por isso viviam num estado gregário, na idade primitiva. Até que o homem se tornou mais sedentário. Aí houve a produção ali nas lavouras, houve a pecuária rudimentar, até que foram desenvolvendo novas técnicas e aumentando a capacidade de produção. E esse processo de incremento na forma de prover os recursos, os bens para satisfazer as necessidades de uma determinada comunidade, continua em desenvolvimento até os dias atuais. Feita essa observação quanto ao conceito de economia, de uma forma bem aberta, vale notar que o noticiário frequentemente reporta certos conceitos, certos vocábulos de cunho eminentemente teórico sobre economia, risco Brasil, entre outros. E tudo começa pelo básico. O desenvolvimento do mercado começou com o escambo, que se chama de troca, tecnicamente se chama escambo, quando um determinado grupo produzia, digamos assim, soja e o outro produzia feijão. Então havia uma permuta que possibilitava uma melhor distribuição dos recursos. Até que posteriormente isso veio a ser substituído por pecúnia, por moeda, que variou por diversos meios o que se representa em valor monetário, até que veio o dinheiro. Passado pela Idade Média, houveram as casas de custódias, que ligava ali entre diversos feudos, e tinha uma espécie de casa de câmbio, na qual negociava-se moedas de diferentes condados, e ali seria algo que parecido com um banco rudimentar, lá na Idade Média, lá nos idos da Idade Média, por volta do século XVI, aproximadamente nesse período. E para finalizar aqui, já que o objetivo não é uma tese acadêmica sobre o assunto, nem tampouco uma mera opinião pessoal, pretendemos caminhar no meio termo, uma questão que chama muita atenção em matéria de economia é a macroeconomia, pois economia se divide em microeconomia e macroeconomia.
Importante fazer essa breve distinção, não meramente teórica, mas destacando as notas principais de cada aspecto dessas duas vertentes. A microeconomia está mais ligada ao indivíduo, às famílias, às empresas e numa posição mais ampliada até a um determinado setor econômico. Por exemplo, setor imobiliário, setor automobilístico, entre outros. Já a macroeconomia diz respeito a uma análise global da economia, normalmente aplicada a um determinado país, mas nada obsta que seja aplicada em âmbito global. Por exemplo, o Fundo Monetário Internacional dirime aspectos econômicos globais, mas cingindo a análise tão somente aqui ao nosso país, ao Brasil, é possível falar que os principais aspectos que a macroeconomia lida, o desemprego, a capacidade de geração de empregos, a estabilização da economia, o controle da inflação e o crescimento do produto interno bruto do país, o PIB. E nos vídeos subsequentes desta playlist falaremos melhor sobre esses aspectos, também ressaltaremos os objetivos da macroeconomia, microeconomia por vezes, e de um modo geral faremos uma análise, se possível contextualizaremos com notícias e tudo mais. Assim agradeço a atenção de cada um dos senhores, das senhoras, peço que deixem o like, que compartilhem, que divulguem. Se não gostarem, dê o dislike, dê o feedback nos comentários para que possamos aprimorar cada vez mais e tratar de assuntos do interesse de cada um de vocês. Tenham uma ótima quinta-feira, fim de semana chegando aí. Até mais, nos vemos no próximo.